Graças e paz, irmãos. Estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma devocional da parte do Senhor, esperando que Deus fale a sua vida, fale o seu coração. E antes de irmos para a palavra de hoje, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Se inscrevendo no nosso canal, você vai nos ajudar a alcançarmos o número de 1.000 inscritos, ativando o sininho de notificações. Toda vez que sair um vídeo novo no canal de nossa igreja, você vai ter acesso a ele. E vou pedir ainda que você dê um like nessa mensagem, assim você vai nos ajudar na divulgação do canal e vai permitir com que esta palavra chegue a muitas outras pessoas. Mas vamos à devocional de hoje. O texto de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 15 e quero ler do verso 36 até o verso 40, a palavra do Senhor que diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado de Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os em Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Louvado seja Deus por esse texto, louvado seja Deus pela vida de João, também conhecido como Marcos. João Marcos, que foi um personagem tão icônico na palavra do Senhor. Nós vemos que ele saiu com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária que os apóstolos Paulo e Barnabé fizeram. E nós observamos que logo na primeira cidade, nós vemos que Marcos, então, ele desiste de dar continuidade nessa primeira viagem missionária. Alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que talvez ele tenha desistido porque ficou com medo das consequências que pregar o evangelho traz. Alguns vão dizer que talvez ele tenha ficado com medo de passar mal, ter algum mal-estar na sua saúde, visto que naquela ocasião havia ali na região um surto de malária. Algumas outras pessoas ainda vão dizer que talvez Marcos fosse muito imaturo, ainda não estava totalmente discipulado e por isso não quis ir adiante com eles. Mas o fato é que ele os deixou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, na primeira cidade pelo qual passaram. E é interessante nós pensarmos que quando Paulo e Barnabé vão fazer a segunda viagem missionária, Barnabé então acha por bem levar João Marcos. Porém, Paulo, sendo muito prático, falou assim: não, acho que não devemos levar ele, porque ele nos abandonou e pode ser que ele nos abandone novamente. Então, Paulo, sendo bastante prático, ele não quis levar Marcos com ele. Porém, nós vemos que Barnabé, ele era um homem solidário, um homem que acreditava nas pessoas, e ele decidiu, então, sim, Paulo, vamos dar uma segunda chance para Marcos. E nós vemos ali que eles não chegaram a um acordo, Barnabé e Paulo entraram numa discussão tal que eles não conseguiram definir, não conseguiram unir forças e dizer assim, vamos ou não. Nós vemos que acabaram se separando. Então Barnabé vai para uma região e Paulo vai com Silas para outra região. É interessante nós pensarmos aqui, queridos, que João Marcos, ele não estava preparado neste momento, naquele momento da primeira viagem, para executar a obra do Senhor. Talvez porque não tivesse sido discipulado corretamente, como vai dizer alguns comentaristas, e acredito que seja um ponto bastante importante, porque nós vemos que depois desse evento, nós vamos observar que Marcos ele foi discipulado pelo apóstolo Pedro, e sendo discipulado pelo apóstolo Pedro, ele acabou inclusive escrevendo o primeiro evangelho a ser escrito, que foi o evangelho que leva o nome dele de Marcos. Nós vamos observar também que ele então, posteriormente, ele se torna alguém muito importante para a igreja de Cristo, ao ponto de Paulo dizer assim, olha, manda João Marcos ir ter comigo, porque ele é muito precioso para mim no meu ministério. Então observamos aqui que Marcos, ele amadureceu, ele cresceu espiritualmente, ele cresceu graças ao fato de Barnabé ter dado uma segunda chance a ele.
Eu gosto de pensar, queridos, que muitas vezes nós somos como Marcos. Nós somos aqueles que precisam de uma segunda chance. Muitas vezes nós somos aqueles que passamos por períodos difíceis e nesses períodos difíceis nós precisamos ser acompanhados, talvez até mesmo discipulados. E como é bom quando nós temos alguém que caminha conosco, alguém que nos discipula, alguém que então nos ajuda a amadurecermos na fé. Às vezes, como Marcos, nós precisamos de um voto de confiança. Barnabé era uma pessoa que acreditava nas pessoas, inclusive nós podemos observar que em capítulos anteriores a este de Atos, nós vemos ali que Barnabé vai até Paulo. Paulo estava esquecido, ninguém queria andar com Paulo, porque Paulo outrora fora perseguidor dos cristãos, mas Barnabé vai lá e acredita nele, e agora nós vemos mais uma vez Barnabé acreditando nas pessoas e dando um voto de confiança para Marcos. Muitas vezes nós somos como Marcos, que precisamos de um voto de confiança, de que alguém acredite em nós, porque consegue perceber em nós o potencial de Deus nas nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. Mas também, queridos, é importante nós pensarmos que muitas vezes também nós precisamos de pessoas que nos ajudem a crescer na fé. Então, queridos, como é bom quando nós estamos nessa condição de Marcos, nós sermos ajudados. Talvez hoje você encontre-se nessa condição onde você precise ser discipulado, onde você talvez esteja precisando de um voto de confiança, ou onde talvez você até mesmo precisa crescer, amadurecer espiritualmente. E que bom que será se você encontrar alguém que te ajude a amadurecer, que te ajude a crescer, que seja uma bênção de Deus para caminhar contigo. Mas há outras oportunidades que nós, queridos, precisamos não ser como Marcos, mas precisamos ser Barnabé ou Pedro. Muitas vezes nós somos aquelas pessoas que vão precisar discipular pessoas. Nós vamos observar que Pedro discipulou Marcos e muitas vezes é importante que a gente discipule pessoas, que ensine pessoas como andar como Jesus andou. É muito importante que muitas vezes nós sejamos aquelas pessoas que dão um voto de confiança para aquelas pessoas que muitas vezes estão desacreditadas, aquelas pessoas que não conseguem perceber o potencial que elas têm, muitas vezes aquelas pessoas que não conseguem se dar conta que são templo do Espírito Santo. Muitas vezes nós somos aqueles que vão encorajar e mostrar para aquelas pessoas que elas são muito preciosas porque elas têm o Espírito Santo de Deus e Deus quer a usar. Mas muitas vezes também nós somos aqueles que vamos ajudar com que as pessoas cresçam e amadureçam espiritualmente. Eu gosto muito de pensar neste texto porque ele nos fala uma grande verdade da importância de nós acreditarmos nas pessoas e também no fato de muitas vezes termos a credibilidade onde as pessoas acreditam em nós. Eu não sei qual hoje a condição que você está, mas é importante que você saiba qualquer uma dessas duas posições. É necessário que a gente viva essas posições e tenham pessoas para caminhar conosco, porque assim nós vamos crescer na fé, vamos ser instrumentos de Deus, onde nós vamos abençoar vidas e pessoas. Então a mensagem de Deus para a sua vida no dia de hoje é essa: acredite nas pessoas. E quando você se sentir desacreditado, procure pessoas que acreditam e invistam em você para que você cresça e amadureça espiritualmente. Que Deus te abençoe a sua vida com essa palavra. Gostaria de orar por você e pedir que Deus possa estar te abençoando e dirigindo os seus passos de tal forma que você possa ser abençoado em todo o tempo pelo nosso Deus, para que em todo o tempo a gente continue crescendo e promovendo o crescimento de pessoas em Cristo Jesus. Vamos orar para que isso aconteça. Pai querido e bendito, obrigado por estarmos diante da Tua palavra e diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque esse texto nos ensina, Deus, coisas significativas para a nossa caminhada cristã, Deus. E Deus, se hoje nós estamos na condição de Marcos, Deus, que o Senhor levante pessoas para caminhar conosco, para nos discipular, para nos ajudar a crescermos, Deus, espiritualmente, mas pessoas também que acreditem em nós,
não pelas nossas forças humanas, mas simplesmente, Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas. Senhor, talvez aqueles que estejam como Barnabé no dia de hoje, Deus, que o Senhor use esses teus servos para discipular pessoas, para ajudar pessoas a crescerem e ajudem essas pessoas também, Deus, a acreditar nas pessoas, porque bem sabemos, Deus, que o Senhor sempre acreditou no ser humano, mesmo o ser humano sendo pecador. O Senhor, Deus, acreditou que muitos seriam resgatados. E o fato até mesmo, Deus, o Senhor ter enviado Jesus Cristo, isso é uma demonstração, Deus, de que o Senhor acredita no ser humano, apesar da presença do pecado em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a continuarmos crescendo e sermos instrumentos em Tuas mãos para fazer com que outras pessoas cresçam e sejam abençoadas. São todas essas coisas, Deus, que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, querido. E se essa mensagem te edificou, eu vou pedir que você compartilhe com essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe.